o que é para fazer? Eu digo, olha, eu não tenho fórmula pronta, mas a experiência histórica mostra que a formação dos grandes movimentos políticos passa por uma sequência que é mais ou menos fixa e imutável. É uma fórmula que não existe outra. Então, começa com a livre iniciativa dos intelectuais. Um sujeito diz uma coisa, outro diz outra, começa a botar umas ideias em circulação. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Numa segunda etapa, os intelectuais se organizam num debate formal. Então, eu vou dar um exemplo do que tirado da história da esquerda nacional. Quando houve o golpe de 64, imediatamente houve alguns intelectuais que reagiram ao novo regime, especialmente Carlos Heitor Coni, Otto Maria Carpo, Antônio Calado e outros. Bom, então, iniciativas individuais de intelectuais que nem sequer tinham participação em qualquer movimento político, ou partido político. Né? Numa segunda etapa, funda-se um negócio chamado a Revista Civilização Brasileira, que era assim, vamos formalizar o debate da esquerda para que as ideias não se percam. Né? Para que a gente vá aos poucos, somando a contribuição de um, a de outro, até a gente ter uma visão completa da coisa. Né? Então, primeira etapa, iniciativa individual isolada. Segunda etapa, o debate formal, onde as várias contribuições vão aos poucos se integrando numa visão global. Né? Terceira etapa, coleta de recursos financeiros, para você fazer a passagem, vamos dizer, do mero debate à ação, sendo que o mero debate organizado já custa algum dinheiro. Né? Quarta etapa, a formação de um Estado maior para estudar a coisa, já não do ponto de vista analítico e da compreensão, mas do ponto de vista das estratégias possíveis. O Foro de São Paulo é isso. Então, no Exército você tem o comando e tem o Estado-Maior. O Estado-Maior não toma decisões. Ele só faz análise estratégica e propõe estratégias possíveis que o comando depois vai acionar. Então, o Foro de São Paulo ele não é bem um comando, ele é um Estado-Maior. Então, depois que você tem isso, bom, muito bem, daí você começa a formação da militância. Quando você chega na formação da militância, o custo da coisa já é monstruoso. Porque você não pode formar militantes se você não tem profissionais. Você não vai formar uma militância nas horas livres e no fim de semana. Não, você precisa ter muitos e muitos e muitos profissionais treinados para formar militante. Ou seja, são pessoas que vão ser desligadas, para usar o termo comunista, desligadas da produção e colocadas, vamos dizer, no trabalho partidário profissional. A partir daí é que você tem a condição de você, com base nas análises feitas no Estado-Maior, o comando tomar decisões quanto a esta ou aquela ação. E, depois de tudo isso, é necessário que você tenha uma continuidade de comando e uma continuidade de ação do Estado-Maior para controlar os resultados atingidos e corrigir o rumo, etc, etc. Tudo isso pode levar 30 anos. Quando você parte de um movimento já preexistente, como no caso da esquerda brasileira, pode levar 10, digamos. Ou até 5 ou 6. Mas quando você parte do zero, quando você não tem nenhum movimento pré-existente, então certamente leva de 20 a 30 anos. Vamos supor, num caso de aceleração máxima, né? Vamos supor que houvesse, já tivéssemos passado da iniciativa intelectual individual. Nós estamos nesta fase, iniciativa intelectual individual, a começar pela minha mesmo. Então, ela não tem finalidade estratégica, ela não propõe ação nenhuma, você está simplesmente tentando compreender o que está acontecendo, para que a gente não seja afogado e atropelado pelos acontecimentos e fique nem cego em tiroteio. Supondo que já tivesse passado esta fase, a fase do debate organizado, então já teríamos, vamos dizer, coletivamente, digamos, um círculo de umas 1000 pessoas, 1000 intelectuais de gabarito, uma compreensão integrada do conjunto. Então pode-se começar a passar
a fase do Estado Maior, ou seja, não vamos apenas analisar a situação, mas vamos pensar e analisar estratégias. A passagem do debate intelectual para o Estado Maior custa uma montanha de dinheiro, porque você precisa muito de profissionais. É gente que vai se dedicar a isso em tempo integral. E quando chegar a fase da formação de militância, está mais dinheiro ainda. Então, entre o debate organizado e o Estado Maior, tem uma outra fase que é a coleta e a ampliação de meios financeiros. Eu pulei uma coisa, não existe só conquista de meios financeiros. Você tem que conquistar e ampliar meios de ação. Como é que você faz isso? Ocupação de espaços. Você ocupa sindicatos, você ocupa escolas, você entra nas Forças Armadas, você se infiltra em tudo quanto é lugar. Para fazer o quê? Nada. Você só vai ocupar espaço para que quando o Estado Maior tiver discutido tudo e o comando tiver tomado decisão, aí você é acionado. O período pode passar aí de 10 anos, 15 anos. Como, por exemplo, aqui na Virgínia, você vê claramente a ocupação islâmica de espaço. Você vai nas faculdades e tal, só tem muçulmano. O que eles estão fazendo? Nada, eles estão ocupando espaço. Eles estão esperando um comando que pode vir amanhã, depois, no ano que vem, daqui 20 anos. Então, a conquista dos meios financeiros é também a conquista dos meios de ação. Não para você agir, mas simplesmente para você ter o controle deles. De tudo isto, o que a direita, entre aspas, brasileira fez? Não fez nada. Absolutamente nada. Então, o que aconteceu é que você tem massas espontaneamente indo às ruas, porque elas não aguentam mais. Elas estão por aqui com os mensaleiros, com os ladrões, com os narcotraficantes, né? Até estão por aqui com o movimento gaysista e com esse negócio de dar terra para índio e dar terra para MST. Eles não aguentam mais isso aí. Estão vendo que isso vai acabar com o país. Então, sai para a rua para protestar. Mas não é que não tem liderança. Não tem liderança, não tem comando, não tem Estado Maior, não tem organização, não tem nada. Então você tem um lado que tem tudo isto. Eles já fizeram o debate, já organizaram o debate intelectual, já conquistaram os meios financeiros e os meios de ação, ocuparam escolas, sindicatos, etc, 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 igrejas, né? Estão por toda parte. Já criaram o Estado Maior, que é o Foro de São Paulo, né? E já passaram a fase da ação. Mas eles têm pouca gente, eles não têm massa. A massa está tudo do outro lado, mas do outro lado só tem a massa. Então é assim, é uma cabeça sem corpo lutando com um corpo sem cabeça. Esta é a situação real, né? O Walter Pomarli vagamente percebe isso, mas como ele tem que expressar isso nos termos daqueles slogans e cacuetes mentais, tá certo? Daqueles chavões tradicionais, então ele vai falar do PIG, que é a mídia de direita. Ele vai chegar ao ponto de dizer que é a direita que controla a estrutura política do Brasil, né? Quer dizer, bom, é a direita da esquerda, né? É aquela mistura de PSDB com PMDB, sim, esse de fato, eles controlam, mas eles não são direita. Então, que direita é esta que saiu às ruas? Não é a direita do PIG, não é o Globo, não é o Estadão, porque a grande mídia está toda contra isso. Então, é o que eles vão chamar a extrema, a ultradireita, né? Então, a ultradireita tomou as ruas. É isso? Ser ultradireita significa, por exemplo, que você é contra o aborto. Quer dizer que a noção de ultradireita já foi ampliada, né, para abranger até pessoas como eu, o padre Paulo Ricardo. E, na verdade, uma ultradireita só poderia existir se existisse uma direita organizada. Daí uma parte dela se torna radical e quer ações drásticas e violentas. Mas se não existe sequer a direita, vamos dizer, como movimento político organizado, não existe ultradireita. Pode existir radicais malucos individuais, um skinhead aqui, o outro ali, é o máximo que pode acontecer. Tá certo? Então, não há uma direita contra a qual você possa lutar. A direita no Brasil é um estado de espírito disseminado na massa, amorfa. Como é que você vai lutar contra ela? Você não pode lutar contra a massa toda. Você vai ter que controlá-la de algum modo.
É isso o máximo que você pode fazer? Então, quer dizer, é uma situação paradoxal como nunca se viu no mundo, né? E que ela resulta, vamos dizer, em parte, da continuidade da história da esquerda, né? Continuidade e unidade da história da esquerda, e, por outro lado, da total fragmentação da direita. Né? Mas, como esse pessoal da esquerda confunde, vamos dizer, a direita com a sua direita, isso é, com o PSDB, PMDB e tal, então eles acham que a direita controla a situação. E, portanto, eles podem chegar ao absurdo de ver em mim um porta-voz do PIG. Eu que fui expulso de toda a grande mídia nacional, então eu sou o representante do PIG. Eles podem chegar a esse nível de alucinação, mas é alucinação que funciona, né? Porque fortalece o senso de unidade de uma militância que se sente acossada e ameaçada. Então é mais ou menos esta a situação.